Ótimo aí. Onde é que é isso aí, rapaz? Vigia, meu pastor. E cadê? Pronto, é aqui a gente analisou lá o circuito, né? Circuito RL. Certo? Esse aqui é o circuito RL, que foi o que eu tinha mostrado na aula passada. Aí agora aqui, sim, como eu tinha falado para vocês, se a gente divide essas tensões que eu tenho, tanto a tensão total quanto a tensão no resistor e a tensão no indutor, se eu divido pela corrente I, eu vou ter a impedância desse sistema. A impedância, no caso de um resistor, somente o resistor seria a resistência. E a impedância desse indutor, que eu tenho aqui, a tensão no indutor, dividido pela corrente, que vai me dar essa impedância, a impedância do indutor é justamente essa reatância indutiva, que é esse XL. Certo? Então, com isso, quando eu pego essas tensões, eu pego o triângulo de tensões e divido pela corrente, eu vou ter esse triângulo de impedâncias aqui. A impedância total, o resistor e a reatância indutiva. Papai. Certo? Oi, papai. Só segura. Valeu. Ô, Joyce, Pronto, é aqui a gente tem... Oi, pode falar. a gente consegue fazer essa equação pelo celular, pela calculadora científica? É possível? Qual é a equação exatamente? Essa daí de agora? Qual delas? Ah, essa daqui Essa de daí, agora? sim. Essa que eu estou mostrando agora? Sim, sim. Pelo celular, na calculadora do celular, eu acredito que tenha uma função. Eu não lembro exatamente o nome da função, mas tem alguma funçãozinha lá que identifica que vai, no caso, se tornar uma calculadora científica e vai mostrar ou esse cosseno menos 1 ou... Calma, deixa eu escrever. Meu mostra. Isso é um A, tá? Arco, cosseno. Ou aqui, no caso, arco, tangente. Vai mostrar isso. Tangente. Isso aqui é a mesma coisa disso. Isso é igual a isso. E isso é igual a isso. Certo? Se não aparecer cosseno a menos 1, igual aparece nas calculadoras, vai aparecer esse arco cosseno, ou no caso tangente a menos 1, arco tangente. No caso do seno, a mesma coisa. Certo? Certo. Depois vocês dão uma olhadinha aí, se realmente aparece isso. Qualquer coisa, falem comigo. Aí, ok. A gente tem aqui esse triângulo de impedâncias. E, no caso, se a gente quiser saber a impedância total, que é esse Z, que é o valor da resistência total no circuito RL, né, no caso aqui, a gente vai fazer Pitágoras, né? O quadrado do primeiro é igual ao quadrado dos catetos lá. A gente tem essa equação. E encontra o valor de Z. Aí, com isso, se a gente quiser saber também o valor do ângulo, desse ângulo aqui, desse ângulo φ, a gente faz por essa equação, ou φ vai ser igual a seno a menos 1 de XL sobre Z, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Certo? Aí aqui é aquela questão que eu tinha passado, né? A gente tinha uma bobina de indutância 0,1 Henry, que seria aquele L, da gente, o valor do indutor, e uma resistência de 80 ohms. Aí são ligados a uma fonte de alimentação de 100 volts. A gente tem aqui a fonte de alimentação de 100 volts. Tem um indutor aqui de 0,1 Henry, isso aqui é um H. E tem um resistor de 80 ohms. A gente tem esse circuito aqui. Aí ele fala também que nesse circuito é de 60 Hz, certo? Que é a frequência dessa onda.
Aí ele pede para calcular a impedância do circuito e a corrente fornecida pela fonte. Aí aqui, no caso, ele pede a impedância Z. é dada por aquele triângulo lá, R ao quadrado mais zero ao quadrado. A gente tem o valor de R, mas não tem o valor de XL. Então, tem que descobrir quem é o valor de XL. Só que a gente também sabe que XL vai ser igual a 2 vezes π vezes F, vezes F, vezes L. Certo? FL a gente tem, que ele deu na questão, que é 600, e L seria 0,1. Então, a gente encontra o valor de XL, encontra o valor de XL aqui, aplica nessa fórmula, juntamente com o R, e encontra o valor de Z. Certo? E depois só encontrar o valor da corrente, porque, no caso aqui, seria a lei de Ohm normalmente, né? I é igual a V sobre R. Ou, no caso aqui, como é a impedância, a gente tem um circuito RL, V sobre Z. Certo? Que é justamente o que está descrito aqui. Ó. A gente encontra primeiro XL, porque vai precisar para encontrar Z. Aí encontrou Z, encontrou o valor de Z. E depois a gente encontra o valor da corrente. Certo? Aí depois ele pede o ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente. A tensão total, que a gente tem. A tensão total aqui tem esse ângulo φ. Tem a tensão no resistor e a tensão no indutor. Certo? Aí ele pede esse ângulo φ, o ângulo φ, entre a tensão total e a corrente. Lembra que a corrente ela está em fase com a tensão no resistor? Então a corrente vai estar aqui, ó. Que é justamente esse ângulo entre a tensão total e corrente aqui. Ângulo φ. Certo? Aí ele pede para calcular isso e é dado por essa, dado por essa fórmula, que é a tangente do cateto oposto, que é o XL, sobre a adjacente, que é o R. Aqui, né? E esse slide aqui, que eu tinha mostrado também para vocês, é quando ele pede os valores de corrente e tensão em forma temporal, ou seja, quando a gente descreve esse seno e descreve também o tempo, né? Quando a gente tem esse valor de tempo. Porque quando a gente encontra aqui no caso da corrente, a gente encontrou o valor de corrente, seria o fasor corrente, que é o que a gente vai descrever nesse diagrama que eu tinha feito aqui. Corrente, tal. Esse aqui é o diagrama fasorial. Então, o valor que eu tenho aqui de corrente é o módulo dela, que é justamente isso aqui, ó. 0,26 ampere. Ponto. Acabou aí. Só que quando ele pede em forma temporal, a gente tem que lembrar que, como é um circuito alternado, ele é do tipo senoidal. Então, ele varia de acordo com o tempo. Certo? Então, quando ele pega esse valor de corrente lá, naquele módulo, seria, no caso, o valor eficaz do valor, né? O valor eficaz da corrente ou da tensão que a gente encontrou. E a gente sabe que é um circuito alternado, então ele se alterna com o tempo. O valor dele vai de 0 ao pico, depois 0, depois diminui para o pico negativo, depois 0 de novo. E com isso a gente tem que descrever a função que faz com que isso ocorra. Certo? Então, a corrente que a gente encontrou lá, no caso, é esse I daqui, que lembra que o I de RMS, que é o I eficaz, é igual a I instantâneo dividido pela raiz de 2. Certo? Ele pede aqui, quando ele fala em forma temporal, ele está pedindo, tá vendo, tem esse I máximo, cadê? I máximo aqui. Esse I máximo é justamente o valor de pico que a corrente ou a tensão tem no circuito. Então, esse valor de pico é justamente dado por esse zero aqui. Esse zero é aquele valor de pico que eu tenho e no caso, o valor instantâneo do circuito, né?
Aí quando ele pede em forma temporal, é justamente esses valores instantâneos. Então, quando eu passo, cadê meu mouse? Quando eu passo raiz de 2 multiplicando por IRMS, é justamente aqui, ó. Isso aqui vai ser igual a esse I0. Tá vendo? Eu tenho I0, vai ser igual a raiz de 2 multiplicado por I de RMS. RMS. Certo? É justamente esse valor daqui. Então, esse I eu encontrei anteriormente, que é 0,26, multiplico pela raiz de 2, e essa frequência, a gente sabe que ômega é igual a 2π vezes f. A frequência, ele deu na questão, que é de 60 Hz. Tá aqui. Multiplica por 2, vai dar 1.200, 1.200, né? Multiplicado pelo π vai dar um valor, no caso é 3.000 e alguma coisinha. 1.200 multiplicado por π, 1.200 multiplicado por π, vai dar 3.769, mas daí você pode colocar para ficar mais bonitinho, 1.200 π. Fica mais simples assim de se ver, né? Ampere, pronto, aí acaba. Questão em forma temporal é justamente esse valor daqui, ó. Quando ele pede em forma temporal é esse aqui. Fechou. Aí o ângulo, né, que eu tinha mostrado para vocês. E aqui a tensão é a mesma coisa, em forma temporal, né? A tensão total. A gente tem esse valor de 100 volts aqui. 100 volts multiplicado pelo raiz de 2 vai me dar a tensão máxima, tensão de pico. E pronto, eu encontro o valor temporal aqui. E esse mais 78 é justamente porque lá eu estou considerando a corrente como o meu referencial, certo? Então, deixa eu voltar aqui. Deixa eu tentar voltar aqui rapidinho. A gente tem aqui a tensão total, ó. Tem a corrente no nosso referencial. Está em 0 graus aqui, é 0 graus. Esse φ é 0 graus. E aqui, esse outro φ que eu tenho aqui, φ2 aqui, nesse caso aqui, naquele caso daquela questão, isso aqui vai ser igual a 78. Aquele φ que a gente encontra é justamente esse ângulo que eu tenho entre a tensão total, que é esse U, sobre a corrente. Entenderam? Pronto, aqui acabou a questão. Agora, a gente vai falar sobre os circuitos capacitivos. Aqui é uma revisão daqueles conceitos que a gente estava falando nas outras aulas. A gente tem aqui que a corrente agora é adiantada de 90 graus em relação à tensão, por ser um capacitor. Lembra que o indutor ela é atrasada de 90 graus, no capacitor aqui ela é adiantada de 90 graus, a corrente. Certo? Aqui é a representação fasorial, certo? E aqui é a representação temporal das funções lá. Certo? Aí, beleza. Aqui a gente sabe, né, que a resistência ela é em fase com a corrente. A resistência, não, a tensão no resistor é em fase com a corrente, ou seja, essa parte aqui está em fase com a corrente. E o capacitor, a tensão no capacitor é atrasada de 90 graus em relação à corrente, que é a mesma coisa que falar que a corrente é adiantada de 90 graus em relação à tensão no capacitor. Certo? Então, aqui no caso, o indutor, ele estaria aqui, ó, nessa parte aqui para cima. Isso aqui seria o de L. Ele estaria adiantado de 90 graus. Enquanto que o capacitor está atrasado de 90 graus. Certo? Eles são inversos. Estão vendo que ele está na mesma linha, no mesmo eixo, só que um inverso do outro. Certo? Aí a gente tem esse circuito aqui. Agora a gente está trabalhando com o circuito RC, que eu tenho parte resistiva e parte capacitiva. Então, eu tenho partes com resistores e tenho capacitores nesse mesmo circuito, conectados numa fonte. Aqui, no caso, em série. E fazendo a lei das malhas, eu tenho que essa tensão da fonte vai ser igual à soma da tensão no resistor e no capacitor.
certo? E aqui é a mesma coisa. O ângulo vai ser o arco tangente do cateto oposto, que seria o de C. O de C estaria aqui, ó. O de C aqui, sobre o de R. Aí eu tenho um ângulo φ, certo? Aí aqui é a mesma história lá do indutor. A gente tem aqui Pitágoras, a gente encontra o valor de U, que a gente tem o triângulo lá das tensões, enquanto o valor de U, só que em vez de U de L aqui vai ser o de C, certo? E a mesma coisa, a gente tem a tensão no resistor, que é igual a R vezes I, e a tensão no capacitor, que no caso a resistência do capacitor é esse X de C. E vocês